Olá, bora mergulhar de cabeça na história de Josué para a gente entender uma das leis mais importantes da liderança, a da influência. Prepare-se, porque essa é uma jornada sobre fracasso, sobre paciência e, claro, sobre o que realmente significa ter autoridade. Já parou para pensar nisso? Ter a visão certa, a estratégia perfeita, mas a sua voz simplesmente não ecoar? É uma das coisas mais frustrantes que um líder pode viver, e é exatamente nesse ponto que a nossa análise começa. A gente vai olhar bem de perto o ponto mais baixo da trajetória de Josué. Mas calma, não é para focar no erro, é para entender a transformação incrível que aconteceu logo em seguida. Então vamos lá. Nossa história começa num momento de pura crise. Imagina a cena. Depois de espionar a Terra Prometida, 12 líderes voltam para dar seu parecer. Mas eles estão bem longe de concordar um com o outro. E aqui o conflito fica escancarado, né? De um lado, a gente tem um relatório totalmente baseado no medo, falando de gigantes, de um cenário impossível. Do outro, a visão de Josué e Caleb, cheia de fé, cheia de oportunidade. É a mesma terra, mas com duas perspectivas completamente opostas. E qual foi a reação do povo à visão correta, à visão de futuro de Josué? Rejeição. Uma rejeição total e pior, violenta. Eles não só discordaram, eles quiseram eliminar a voz da oposição. Esse é o retrato perfeito de um líder que tem uma visão certa, mas que naquele momento tinha zero influência. Esse fracasso todo força a gente a dar uma pausa e pensar, afinal, o que define um líder de verdade? Não é o cargo, com certeza não é o título e, como a gente acabou de ver, nem sempre é estar certo. E aqui a gente chega no coração da coisa. Liderança, na sua essência mais pura, é influência. É a capacidade de inspirar os outros a agir, a acreditar, a seguir em frente. Porque, vamos combinar, se ninguém segue, não existe liderança. Simples assim. O especialista em liderança John Maxwell resumiu isso perfeitamente. Uma coisa é a autoridade imposta, outra completamente diferente é a influência conquistada. A primeira pode até gerar obediência por um tempo, mas só a segunda inspira aquele comprometimento que vem de dentro. Então, o ponto-chave é este. Josué era um príncipe da sua tribo, ele tinha uma posição formal, um cargo, mas esse cargo não deu a ele poder de persuasão. Ele não falhou por falta de visão, ele falhou por falta de influência. E o que acontece depois dessa rejeição brutal? 40 anos no deserto. Um período que tinha tudo para ser de amargura, de ressentimento, mas que acabou se tornando o campo de treinamento onde a verdadeira influência de Josué foi construída tijolo por tijolo. E aqui a gente vê como esse processo se deu na prática. A influência não brota do chão. Para Josué, ela foi forjada enquanto ele servia a um líder maior, Moisés. Ela foi testada pela paciência, pela passagem do tempo e foi solidificada pela sua fidelidade, mesmo quando tudo ia contra ele. Essa frase aqui reforça um ponto que é crucial. Josué não começou querendo ser um influenciador, ele se submeteu à influência de outro. A lição é clara: quem não aprende a ser liderado, raramente vai conseguir liderar com autoridade de verdade. Agora, vamos avançar no tempo. 40 anos se passaram. Uma nova geração está pronta, e Josué, agora um líder maduro, respeitado, se dirige a eles. O palco está montado para um dos contrastes mais poderosos que a gente pode ver sobre liderança. Olha, a comparação é impressionante, é da água para o vinho. No primeiro discurso, Josué era só uma voz isolada no meio de uma multidão apavorada, e o resultado foi rebelião. No segundo, ele já é um comandante confiável, falando com uma geração que o viu em ação. O resultado? Ação. Progresso. A resposta do povo aqui diz tudo, né? A mesma mensagem que antes quase causou um apedrejamento, agora é recebida com um voto de confiança, de obediência total. A transformação está completa. Percebeu a grande sacada aqui? A visão de Josué não tinha mudado. A promessa era a mesma. O que mudou foi o líder. A sua influência, construída ao longo de décadas de serviço, de fidelidade, de paciência, finalmente deu o peso que as palavras dele precisavam. Então, o que a gente pode tirar de toda essa jornada de Josué? Quais são os princípios que valem para sempre sobre como construir uma influência que realmente dura? Resumindo, as lições são essas. A influência de verdade não é um atalho, é um processo longo. Ela nasce do serviço, é validada pelo tempo, é sustentada pela integridade e, no final das contas,
é concedida pela confiança de quem é liderado. Tem muito mais a ver com quem a pessoa se torna do que com o cargo que ela ocupa. No fim das contas, a jornada de Josué nos ensina uma coisa. A liderança mais poderosa não vem de dominar os outros, vem de se submeter a um propósito maior, a um mentor e a todo aquele processo lento que forja o caráter. Afinal, liderança de verdade não se explica só com lógica, ela se revela com frutos.